Agora sim. Bom, boa noite. Aqui é a professora, mentora Aline Vilela de Melo Mota, para conversar com vocês nessa aula, hoje, dia 28 de novembro de 2024, sobre a história da lei de cotas no Brasil. A inclusão de jovens negros, indígenas e de escolas públicas nas faculdades públicas, principalmente. Eu gosto de começar, né, analisando, pensando, por quê? Porque no século XXI é estabelecida as cotas. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos, né, os jovens que vão prestar o vestibular, todos temos a mesma capacidade. Não é bem assim. Né? Pensando em educadores, futuros educadores, pessoas que já passaram pela escola, pessoas que, dessa sociedade, né, que vivem no Brasil, gente, como não pensar e trazer para discutir, trazer para debater a lei das cotas? Né? Como eu trouxe aqui nos meus slides, a desigualdade social e racial no Brasil tem raízes históricas. Né? Se a gente for pensar, lá em 1500, Brasil invadido pelos europeus, aqui já tinha gente, nem se chamava Brasil, né? Uma porção de terra que veio a se chamar Brasil posteriormente, já tinha dono, né? Já tinha gente aqui, os indígenas, né? Que foram escravizados, assassinados, esfoliados, estuprados, houve um grande massacre, né? E posteriormente, logo depois, poucos anos depois, os africanos trazidos escravizados. E esses africanos trazidos escravizados foram a mão de obra, entre 1.200 aspas, as mulas de carga dos europeus. E quantos anos, quantos séculos esses africanos foram escravizados? Ah, professora, mas em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Assinou. Nossa, que espetáculo, né? Só que não mudou nada. As relações entre os, naquele momento, escravos aforreados e a sociedade. Né? Porque na mesma época estavam vindo os imigrantes de outras partes da Europa para trabalhar, recebendo um salário, tendo moradia, enfim, história. Vocês conhecem a história? Eu sou apaixonada pela história. E como é importante a gente conhecer o passado para entender o nosso presente. Né? Então, esse legado histórico ainda se reflete nas disparidades no acesso ao ensino, desculpa, aos ensinos básicos, ao ensino de maneira geral. Ou é igual para todos? As oportunidades são as mesmas. Os olhares, as relações são simétricas, são homogêneas. O que vocês acham? Bom, a necessidade de políticas afirmativas surge como uma resposta à desigualdade estrutural. Né? Corrigir injustiças históricas, promover oportunidades mais justas para os grupos tradicionalmente excluídos. Né? As cotas raciais e sociais em universidades, incentivos à contratação de pessoas negras, indígenas e programas de capacitação e inclusão social. São medidas que não só ajudam a reduzir as barreiras impostas pelo racismo e pela desigualdade, mas também promovem uma sociedade mais equitativa, onde o acesso aos direitos fundamentais e oportunidades é mais democrático. Tá? Eu gostaria muito da participação de vocês aqui ao vivo comigo, para eu abrir para debate, porque, afinal de contas, a gente vive em sociedade. Os conflitos, as diferenças, a diversidade, sabe? Eu sempre parti do princípio que o Brasil é um país riquíssimo, né? Chegam os europeus aqui, né? Nessa porção de terra que veio a se chamar Brasil.
Estavam aqui anteriormente os indígenas. Chegam, vêm escravizados os africanos. Olha a potência da diversidade cultural que nos cria. Violência, roubo, massacre, assassinatos, abuso, muitas coisas. Mas hoje, século XXI, como a gente lida com isso? Né? As políticas afirmativas, então, enfrentam resistência em alguns setores. Acha que todos, nossa, salve a diversidade brasileira, vamos estabelecer a lei das cotas para, né? Acha que é assim que todos ficam de acordo? Vocês estão de acordo? Por que sim, por que não? Né? Existe uma argumentação, motivos que levam vocês a pensar de uma determinada forma ou de outra? É importante, né? E aí a educação. Quanto mais a gente sabe, melhor a gente argumenta. E mais a gente sabe o quanto a gente tem para aprender. Né? Aqui só umas fotografias das relações sociais e gráficos. Gráficos comprovando que, com a lei das cotas, há não um equilíbrio, mas há procura, há necessidade, né? Enfim, como eu mencionei anteriormente, né, antes da implementação de política de cotas, já há né, já existe um aquecimento, como eu posso dizer, isso da irritação, né? Alguém se incomodar com a diferença, alguém preferir empregar um branco, alguém branco menos capacitado do que um negro mais capacitado por conta de cor. Não existe isso? E as oportunidades? Em 1888 é assinada a Lei Áurea. Poucos anos depois, as faculdades, pouco tempo depois, não, nesse mesmo século aqui no Brasil, há faculdades, ensino superior no Brasil Império. Então, assim, como os escravizados, alforriados, eram aceitos, entravam nas escolas? Né? Isso vem deixando a gente, como eu sempre digo, né? Eu sou formada em ciências sociais, né? Então, em sociologia, a gente logo aprende, né? Que nós, enquanto seres sociais, a gente vive cheio de problema, né? Nós, enquanto cidadãos, aqui na sociedade, a gente vive cheio de problema. E Oi, Norma. E a nossa função, o nosso objetivo é o quê? É sanar, solucionar esses problemas. E quando a gente soluciona os problemas, a gente se depara com novos problemas. E assim por diante. Né? E a gente vai solucionando. E a diversidade e a desigualdade nas escolas, a falta de oportunidade dos antigos escravos, é uma. Oi, Marcelo. Boa noite, É tudo uma bem? coisa assim, tudo bom? E aí a gente vai tentar solucionar com as cotas. Na PUC, né, eu estudei Ciências Sociais na PUC, e ao longo da graduação, em meados do início dos anos 2000, a PUC estabeleceu um programa chamado Pindorama, né, que foi criado em 2001 para oferecer bolsa de estudos a alunos indígenas. E foi um programa, inclusive, finalista do Prêmio Sim de Igualdade Social, na categoria Educação, juntamente com outras pessoas, professores antirracistas. E
eu estava, na época, na graduação, e eu me envolvi muito intensamente com esse programa para receber os indígenas como estudantes. E meu amigo, o indígena Chavante Riparidi, era aluno de História da PUC. E a gente pensava bastante a questão de abrir a oportunidade, né, de gerar abertura de vagas, discussão. Nossa, aí eu escutei mesmo. Ai, mas por que são todos iguais? Por que abrir essa possibilidade? Somos todos iguais. Mas os indígenas, em particular, são seres entendidos, conhecidos como tutelados pelo Estado, né? A carteirinha da FUNAI. Então, essa, essa palavra, né? Tutelados, o que a gente pode pensar? São seres que não têm capacidade de agir sozinhos? Então, a PUC, juntamente com alunos indígenas e professores que já trabalhavam, antropólogos, né? A Lucerena Rangel, por exemplo, vocês me desculpem que está muito calor, né? A gente abriu e a gente fazia, lá na PUC existiam reuniões semanais com esses alunos para saber o desenvolvimento, a evolução, como é que estavam, enfim. É só um exemplo que eu quis trazer para vocês. Norma, Marcelo, eu estava falando no início, que vocês ainda não estavam aqui, que é uma apresentação, eu estou aqui falando, mas, por favor, se vocês tiverem algum comentário para fazer, alguma coisa que vocês lembrem, alguma vivência, por favor, fiquem à vontade, tá? Porque quando eu comecei a lecionar, sempre, né, dando aula de sociologia, de história da educação, filosofia, enfim, algumas questões que a gente fazia aos alunos, algumas respostas me deixavam muito triste, né? Quando eu perguntava, por exemplo, como os africanos chegaram ao Brasil, eu tinha respostas do tipo: eles vieram para o Brasil à procura de melhores situações de vida, melhora de vida, para conseguir emprego. Como assim? Né? Então, por essas e outras, eu quis trazer esse tema para essa aula de hoje. Pensar nas cotas, pensar na nossa sociedade, pensar nesse processo todo. Tudo bem? No final dos anos 90, início dos anos 2000... Oi, Norma, pode falar. Boa noite, né? Mas eu ouvi você, a senhora falando sobre os índios, né? Assim, infelizmente, pelo que eu vi, a sociedade ela não vê o índio como pessoas normais, né? Inteligentes, capacitados. Então, eu acredito que às vezes é por isso que muitos, quer dizer, até hoje ainda existe, né, essa discriminação, que o índio é isso, que o índio é aquilo. E não sabendo que o índio, eles têm a mesma capacidade, eu acredito, né, a mesma capacidade de conseguir, de vencer, de participar, né, de tudo, né, que a sociedade oferece para eles, tanto quanto nós, né? Mas infelizmente ainda tem, ainda muito discriminação, né? Porque tem os índios que são mais desenvolvidos, né? Eu acredito, não sei se eu estou falando certo, se eu estiver errado, só me corrige. E Pode tem falar da maneira aqueles correta. E tem aqueles que têm, assim, eu acho que dependendo muito da etnia, da aldeia, né, da qual eles convivem, né, que tem uns que são mais, assim, mais desenvolvidos, tem um tipo
como diz assim, de vida, né? Mas voltado para o normal, para a gente, né? Como todo. Então, e as pessoas, às vezes, a sociedade em si, ela mistura muito, então eu acho que a sociedade acha que é o grupo em torno de todos eles, que todos são iguais, que eles não têm capacidade de Pois interesse. é, Norma. Mas na época que eu estava na graduação, foi muito interessante esse convívio, sabe? Uhum. Que não existe diferença. Né? Quando me perguntaram, quando eu era criança, quem descobriu o Brasil, eu falei, como assim descobrir o Brasil? Porque se o Brasil, se essa parte do mapa, essa porção de Uhum. terra, que veio a se chamar Brasil, já tinha gente lá. Então, Aí, assim, como é que fala que descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil para os europeus? Aí me pergunta certo, sabe? Eu ficava um pouco irritada quando eu era mais nova. uhum. Né? Enfim, são seres humanos, né? Como todos nós, não indígenas, né? São Uhum. seres humanos, têm uma cultura diferente. Exato. Nós, não indígenas. Onde você mora, Norma? Eu moro na Bahia, eu moro Na- no extremo sul da Bahia. Olha que espetáculo! No extremo sul da Bahia, você tem uma cultura totalmente diferente da minha, que mora em São E Paulo, na capital. verdade, e na verdade eu sou mineira, eu sou de Minas, mas tem 7 anos que eu moro aqui, Olha que mistura deliciosa, não essa é? mistura cultural. Não é? Por isso que eu menciono, que eu falo que nós, seres humanos, somos seres racionais. Nos deparamos com problemas, pensamos, raciocinamos e descobrimos alguma solução. E ao descobrirmos a solução, nossa, outro problema vai vir. E Exato. outro. Só que a gente é capaz. Né? E tem realmente grupos que tratam o indígena como ser incapaz, que atravessa a rua ao ver alguém negro, alguém, né, do outro lado. Tem É, gente que não consegue assimilar o diferente, que não gosta do diferente. Existe, né? Mas existe um grupo que trabalha com isso, que trabalha em prol da diversidade, né? Em prol da igualdade de oportunidades, né? igual eu estava falando no meu trabalho, a gente falando, conversando sobre a lei, né, sobre os índios e sobre a FUNAI, né, a importância dos índios, né, e a ligação deles com a FUNAI. Aí eu falando que eu fiz técnico de enfermagem, né? Quando eu estava estagiando na minha cidade, Minas, o hospital público lá, na parte de pediatria, tinha a parte só dos índios, só das crianças, Sim, só dos índios. Aí eu comentando com as minhas colegas que lá era assim, os índios tinham o leite deles, que eles tomam o leite de soja. Então era o leite, era separado dos outros, né? Aí, assim, as visitas, né, dos pais, segundo o hospital, falou assim, que não, eles não podem impedir deles visitar. Eles têm o direito de entrar, desde que não seja à noite, durante o dia, qualquer hora. Eles têm que, o hospital tem que deixar eles entrar para visitar os seus filhos. Aí a gente conversando e tal, essa colega minha, ela falou comigo assim, mas qual a importância do índio? Qual a importância que o índio tem? Ela quis dizer assim, qual a importância que o índio tem na sociedade, né? uhum, Aí eu falei com ela, olha, até onde eu sei, o índio, ele é muito importante. Inclusive, naquela parte lá da Amazônia, por que tá que a Amazônia é do... Eu não sei se eu estou certa, né? Talvez eu até fiz uma comparação errada para ela. Eu falei assim, mas os índios são muito importantes, né? então, É um dia do índio. Hum? o meu mestrado foi sobre as aldeias Guarani aqui de São Paulo. Né, Hum. quando eu deparei com duas aldeias Guarani aqui próximas ao Parque do Pico do Jaraguá. E dentro nessa aldeia vivem, né, três mulheres que estudaram na PUC, que estudam na PUC, já estão no doutorado em pedagogia na PUC. Então, assim,
são seres humanos. E nós, dessa sociedade, precisamos encontrar soluções que promovam oportunidades. Marcelo, eu vi a sua mão, pode falar, por favor. Marcelo? Será que o microfone dele está ligado? Está desligado, ainda está no mudo o microfone dele. Marcelo? Bom, vamos seguir. Marcelo, por favor, pode falar quando você voltar, tá? Só coloquei ok. É que eu vi a sua mão tá levantada. Então, a lei de cotas, então, estabelece que as instituições federais de ensino superior devem reservar 50% de suas vagas. Ela começou logo em 2012 com a porcentagem um pouquinho menor, as instituições federais. E em 2000 e depois aumentou para 50% das vagas para pessoas negras, indígenas, de baixa renda, buscando aumentar as oportunidades. Uhum. Tá? Quem chegou agora? Stephanie. Oi, Stephanie, tudo bom? Como eu disse no início, fique à vontade ao longo da explicação, se quiser mencionar alguma coisa, perguntar, fique à vontade, só levantar a mão que você pode falar, tá bom? A lei de cotas, então, de 2012, foi implementada de forma gradual para permitir a adaptação das instituições a garantir a estrutura necessária, né? Inicialmente, nas universidades federais, deveriam liberar pelo menos 25% das suas vagas ao sistema de cotas, no primeiro ano da sua implementação, e depois abriu 50% das vagas. Esse percentual foi aumentando progressivamente. Aí aqui só um gráfico para a gente visualizar, né, a rede privada e a rede pública, a partir da lei das cotas, e as universidades, as instituições foram bem, como é que eu posso dizer, abertas, né? Vão se adaptando, porque, afinal de contas, todos estão em sociedade. Mas, lógico, que dentro dessas instituições existem pessoas que não estão de acordo, né? Inclusive, ao pensar na lei de cotas, né? Pensar nós aqui, seres humanos, todos nós somos iguais, temos as mesmas possibilidades, né? Então, conheço, tenho amigos que vêm de escola pública bem antes da lei das cotas e conseguiram entrar nas universidades públicas, né? Mas a nossa ferida é muito mais antiga, o que eu falei logo no início da apresentação, né? A gente foi invadido pelos europeus, aí em 1500. Aí só em 1888 a Lei Áurea é assinada, deixa as pessoas escravizadas livres. Mas como a sociedade brasileira recebe esses escravos alforriados, esses ex-escravizados? Como recebe? Lá em 1888, faz tempo, né? A gente pode pensar, nossa, faz muito tempo, faz tempo mesmo. Hoje, as relações são diferentes. A lei de cotas, então, enfrentou críticas e polêmicas, principalmente o argumento de que poderia nivelar por baixo o ensino superior, né? Porque vai entrar alguém que não teve o ensino em escolas privadas, alguém, enfim, que sabe menos, né? E pode realmente diminuir a inteligência das salas de aula. Isso foi muito debatido. Eu escutei não sei se dá para dizer besteira, mas coisas que não faziam parte, né? Só que
Com o decorrer dos anos, após 2012, após essa lei ser homologada, ser aberta, ser obrigatório as faculdades abrirem essas vagas, foi constatado que os cotistas são até melhores alunos, de maneira geral e genérica, tá? Eu estou falando. Tem alunos bons, sendo cotistas, não cotistas, mas quem entra no esforço, né, se esforça cada vez mais e é grato pela abertura de oportunidades. Então, o que eu acabei de dizer, os primeiros dados sobre o aproveitamento acadêmico dos estudantes mostraram que o desempenho dos cotistas era semelhante aos não cotistas. Estudos revelaram que os cotistas, apesar de enfrentarem mais desafios econômicos e sociais, apresentaram índices de rendimento acadêmico e de conclusão de curso, né, comparáveis, demonstrando que a política de cotas não comprometeu a qualidade acadêmica, muito pelo contrário, né, gente? Eu sempre, vocês vão me ouvir dizer, viva a diversidade. Como o Brasil é rico pela diversidade. A Norma está na Bahia. Marcelo, onde você está? Que cidade do Brasil você está? Stephanie, e você? Em qual cidade do Brasil você está? Professor Cláudio, que está aqui vendo também, está também em São Paulo. Marcelo está em Santo André, São Paulo, pertinho. Nossa, breve, está também em outra parte do Brasil. Que coisa linda, não é? Viva a diversidade. E cada um de nós com uma cultura, com um costume diferente. Bom, aqui eu só trouxe alguns nomes, alguns exemplos de alunos cotistas, né, já se formaram nas respectivas faculdades. João Vitor Gomes, né, estudante de medicina da UFRJ, a Camila Ribeiro, filósofa, escritora, às vezes a Djamila Ribeiro, que aparece às vezes, eu já vi algumas vezes na TV Cultura, o Edson Cardoso, estudante de cotista de engenharia, foi premiado em competições de robótica, inovação, tecnologia. Às vezes a gente acha que não tem oportunidades, mas sempre tem caminho, sempre tem alguém para te ouvir, sempre tem, né, coisas para debater. Por isso que eu pensei em trazer esse tema aqui para a gente debater. Tá? Bom, sobre os professores e a comunidade acadêmica. As opiniões de professores sobre a inclusão dos cotistas na sala de aula variam. Né? Muitos professores em universidades públicas e privadas veem a presença de cotistas como positiva, destacando que essa diversidade enriquece o ambiente acadêmico. Essa é a minha percepção também. Né? Eu posso pensar, alunos aqui na universidade, na UniBTA, tem bolsa, tem alunos que têm bolsa, tem alunos que conseguem, sabe, é isso. Se a gente tem problema, se a gente tem alguma coisa que a gente precisa resolver, nós, seres humanos, a gente consegue, a gente é capaz. E aquela frase também, clichê, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? A gente sabe por onde tem que ir. E se não sabe, tem quem saiba. Hoje tem inteligência artificial, Google, enfim. No entanto, alguns professores ainda expressam preocupações sobre as possíveis deficiências na formação básica de alguns alunos cotistas, ressaltando a importância do apoio pedagógico adicional para garantir a igualdade de oportunidades e desempenho. Em geral, a experiência tem mostrado que o sistema de cotas amplia a inclusão sem prejudicar a qualidade. Opiniões diferentes sempre vão existir, né? Sempre vão existir. E que bom que existem. Imagina se todos pensassem igual, se todos achassem a mesma coisa de tudo, não ia ter diálogo, né? Conversa. Ia ter graça. Oi, Norma.
Aí não ia ter graça, né? Nossa, nenhuma. Todos uniformizados, andando. Não Imagina, é? utilizando a mesma roupa, tendo os mesmos gostos, por Ixi, favor. aí não ia dar certo. Não ia dar certo. A diferença de ideias, a gente pode debater, a gente pode, lógico, pode ter um lado que queira muito convencer o outro, e o outro convencer um. Ter algumas brigas, algumas coisas, mas que dessas brigas saiam alguma conclusão positiva. Porque faz parte, né? Faz parte. Bom, gente, a política de cotas, então, contribuiu para a diversidade também no mercado de trabalho, ao aumentar a presença de negros, indígenas, pessoas com baixa renda em universidades, o que resultou em uma maior qualificação e representatividade desses grupos em diversas profissões. Né? Essa diversidade enriqueceu o ambiente de trabalho, promovendo novas perspectivas e inovação. O futuro da lei de cotas pode se expandir para outras áreas, como no mercado de trabalho e o setor privado. Sabe que quando eu estava na faculdade e surgiu a lei das cotas, em 2012, eu conversei com um amigo meu que fazia parte do movimento negro, né? Ali. Aí a gente conversando, eu falei, então, mas não é interessante, a minha ideia é ingênua na época, tá? Isso faz mais de 20 anos. A minha ideia é ingênua. Eu falava, mas a gente não pode conversar, assim, lutar por uma educação de base mais ampla, enfim, que seja ofertada para todos e todas, gente com dificuldades econômicas, gente, enfim, para proporcionar o acesso a universidades públicas de forma mais natural, como é igual para todo mundo. Aí ele virou para mim e me explicou, Aline, mas o buraco é mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Aí ele foi me ressaltando, né? Aí que ele foi contando a história, né? Desde 1500, depois de 1888, como as relações se dão até hoje. E até hoje, ligou a televisão, é um caso. Existem casos pelo mundo inteiro, não só aqui no Brasil, de preconceito, de abuso, né? Enfim, os próximos passos da política de cotas podem incluir a expansão de sua aplicação para além do ensino superior, como no mercado de trabalho, concursos públicos. Algumas empresas trabalham com isso. Mas, professora, essa cota já existia, né? Ela só ampliou mais, né? E antes tinha a cota, mas não era tão assim. Cota, quando você diz, Norma? Não, de estudo, de entrar na universidade e tal. A lei começou a valer em 2012. Isso, mas parecia que tinha uma do projeto educacional, uma coisa assim, não? Antes não tinha. O que tinha antes, que eu vivi, foi na PUC o projeto Pindorama, que abria para os indígenas entrarem, bolsas para indígenas fazerem faculdade. Então, porque eu sei que eu tenho uma colega da minha irmã, quando ela já até ela fez a faculdade, eu sei que ela custou, como é o nome? Eu esqueci o nome. Era uma cota, mas era assim, ela tinha. Foi que ano isso? Minha, tem muito tempo isso. Eu sei que ela fez, eles custaram liberar para ela. Eu esqueci, minha irmã não está aqui, não sei se perguntar a ela. Eu sei que era no governo do. Deixa eu ver, esqueci o nome do presidente na época. Eu sei que tinha uma cota, eu sei que tinha assim, que a pessoa entrava, aí tinha que liberar. Era tipo como se fosse assim um. Eu esqueci o nome do negócio. Não era Então, para todos, não. entendi. Algumas iniciativas sim, existiram em outros lugares, né, em outras faculdades, outras instituições de ensino antes de 2012, né, como exemplo a PUC com o projeto Pindorama, mas com certeza outras coisas, outras
instituições particulares específicas trabalharam com isso, porque Eu incomoda, né? Você, quando ela estudava, ela sempre tinha estudado em escola pública, parece que ela entrou. Hoje eu esqueci o nome do negócio que dava. Aí você tinha que liberar, tinha que esperar, e ela fez essa faculdade. Não sei o que lá, educacional, educativa, uma coisa assim. Sim. Um nome assim, parecido. Você tem muito tempo isso. Aí eu lembro que quando ela minha irmã até comentou sobre isso, que na época minha irmã fez letra, mas teve que pagar, né? Ela nem queria entrar nisso, eu sei que demorava, eu sei que era pelo banco, parecia que o banco tinha que liberar, uma coisa assim. Eu esqueci o nome. Tá. Norma, você me fala, você manda mensagem para mim. Mando sim. Contando aonde é exatamente. Do que você está falando? Oi? Um complemento? Por favor, eu ia te chamar agora mesmo. Diálogo Pode de falar. vocês, assim, sempre existiram ações individuais, né, nas instituições, né, de ensino para incluir pessoas que estão excluídas aí, né, marginalizadas na sociedade. Só que como política pública mesmo, né, como lei, ela só surgiu em 2012, né? Então é uma política recente, né? Obrigatória agora. Né? Então assim, antes não era obrigatório, era assim. Quem queria fazia. Quem quisesse, fazia. Quem não quisesse, não era obrigado. Mas a partir da lei virou política pública e a partir né, de uma política pública agora é obrigado a oferta. Torna-se obrigatório. As cotas, isso. Só isso? Sim, eu só complementando a fala de vocês. Né? Ah, eu achei que você fosse falar mais outra... Eu tô com a boca infeccionada, eu não tô conseguindo falar muito, eu falei só um pouquinho mesmo. Muito obrigada. Parece que eu vi, se não foge da minha mente, eu vi uma coisa dessa quando na Constituição, você que está lá, eu não sei qual é esse, Constituição agora de 1988, tem uma coisa dessa, uma cota. Garante o acesso, garante a igualdade. Só que agora, eu sei que você fala que era difícil para a pessoa conseguir. Então tinha que ser aprovado, Norma, a Constituição, ela tem muitos direitos, tem muitos conteúdos na Constituição que deveriam ser regulados por leis posteriores, né? Então ela garante tal direito, mas ela fala assim, ó, esse direito aqui, tal órgão, tal, vai gerir uma legislação posterior para que isso funcione, né? E as cotas ficaram esquecidas lá, né? Então, assim, realmente está na Constituição de 88, só que não tinha nenhuma lei específica regulamentando a lei de cotas, porque todo direito e toda reivindicação assim, tem que ter uma coisa específica, né? A lei de cotas tem que ser uma coisa específica, tem que ter uma legislação para ela, né? Então não pode só estar na Constituição. Estar na Constituição garante, né, que você consiga fazer uma legislação posterior. Um projeto de lei, né? Porém não é implementado. Ficou muito tempo lá no Congresso, andando, desandando, né? Você sabe como é que é. Um negócio mais ou menos isso aí. Os políticos fazem aquilo que eles querem, né? Não o que a gente precisa. Isso. Aí ampliou mais. Mais ou menos isso aí. Então, gente, quais as principais contribuições da lei de cotas na sociedade brasileira? Eu vou ler aqui, mas a gente pode pensar como é que está a nossa sociedade a partir de 2012. A política de cotas no Brasil gerou impactos sociais e educacionais extremamente significativos. No aspecto social, contribuiu na redução da exclusão de grupos historicamente marginalizados, como os negros, indígenas, pessoas com baixa renda, promovendo maior igualdade de oportunidade. Esses grupos passaram a ter mais acesso ao ensino superior, o que facilitou a sua inserção no mercado de trabalho. Lógico, na teoria é bonito, a gente sabe que existem dificuldades, sim, existem outras desigualdades, existem outros tipos de dificuldades entre as pessoas, mas um grande passo para a gente melhorar as nossas relações, isso sem sombra de dúvida. No campo educacional, as cotas diversificaram o perfil dos estudantes nas universidades, enriquecendo as discussões e as práticas acadêmicas.
Além disso, a política de cotas gerou a maior valorização da educação pública e o fortalecimento das políticas de apoio à permanência dos estudantes, como programas de assistência estudantil, bolsas de pesquisa, medidas, financiamentos, enfim. Esses impactos foram fundamentais para a construção de uma sociedade mais inclusiva, para o avanço da equidade no Brasil. Embora, né, a única coisa que nunca muda na nossa vida é que a gente vive mudando, né? A gente vai se deparando com problemas, vai encontrando soluções, se encontra com outros problemas, outras soluções, sempre pensando na nossa melhora, né? Na melhora das relações, justiça, igualdade de direitos, né? Somos inocentes até que prove o contrário? Ok, então vamos aproveitar dos nossos direitos, a nossa cidadania. Tá? Vamos finalizar essa apresentação com uma questão, né? A lei de cotas ela teve um impacto positivo significativo para ampliar o acesso. Né? Como o professor Cláudio falou, é uma política pública, estabeleceu-se a lei, a obrigatoriedade. Então, eu pergunto para vocês, como as políticas afirmativas podem continuar a transformar o Brasil nos próximos anos? Vocês têm alguma ideia? Existem outras formas de melhorar? Vocês, educadores, futuros educadores, ou simplesmente já viveu na escola, sabe da importância desse local, né? E o que faz com a nossa mente, com o nosso aprendizado. Deixo para vocês. Norma? Eu não estava aqui na hora, eu tive que sair. Qual a pergunta? Aqui. Como as políticas afirmativas podem continuar a transformar o Brasil nos próximos anos? Olha, daqui para frente é só melhorar mais, né? Porque depois que ampliou a cota, melhorou bastante, deu oportunidade para muitas pessoas que na época e antes nem imaginava de um dia pôr pé numa universidade, e hoje ela está tendo essa oportunidade. Então, isso ajudou muito. E eu acredito que daqui para frente é só transformação, cada vez mais. Agora nós estamos indo para a era da IA, né, que é a inteligência artificial, e cada vez mais vai só melhorando, vai só valorizando, né? Sim. Então, eu acredito que daqui para frente eu não vejo as coisas piorar, não, só melhorar e crescer. Que bom. E transformar cada vez mais. Que bom. E criar métodos que pode incentivar mais as pessoas, né? A realizar Participar, né? Sonho, participar. E é isso. Norma, agradeço demais a sua participação. Marcelo, tem alguma contribuição? Quer comentar alguma coisa? Ele colocou no chat aqui, Aline. Oi? Ele colocou no chat. Marcelo, iniciar a igualdade na escola básica, todos devem ter as mesmas oportunidades, sem dúvida. Sem dúvida. E a lei de cotas foi um grande passo. Que bom que a gente chegou nessa conclusão ainda nos inícios do século XXI. Né? Vamos trabalhar para sempre estar melhorando. Tá bom? Marcelo, ainda que as pessoas e as polícias devem ter a premissa que todos somos iguais, independente de cor, classe social, a mudança vem pela política. Sem dúvida. Muito obrigada, viu, Marcelo? Obrigada, Stephanie, Norma, Cláudio.
À vontade, Marcelo. Olá, só para dar um olá mesmo, alô, né? Dizer a importância do tema, é um tema que realmente, isso aí vai ficar muito tempo ainda para ser discutido, né? Tem muitas coisas para fazer ainda. A gente ainda está nesse momento aí de, por exemplo, as pessoas em concursos públicos, né? Você tem que provar, né? Se você é negro ou não. Tem pessoas que se dizem negros que não são, pessoas que são e os próprios, né? As próprias, né? Na hora de fazer a inscrição, diz que não Identidade é. diz que a pessoa não é negra, né? Então tem isso ainda, né? Tem coisas para mudar ainda. Mas com certeza não pode parar. Isso tem que, talvez até aumentar, né? Porque realmente existe essa necessidade aí de oportunidade para todos. Exato. O próprio aparecimento dessas outras universidades, né? A própria UniBTA, que facilitam o acesso, né? Faculdades que facilitam o acesso ao ensino superior, né? De outras classes sociais, de outros estados do Brasil. Na minha forma de ver, é um reflexo até da lei das cotas, sabe? Sem querer exagerar, já podendo, né, de repente, estar até exagerando um pouco, mas eu vejo as outras instituições facilitam o acesso e professores muito legais em todas elas, sabe? Então, alunos instigados a expandir o campo do conhecimento. É difícil passar para as pessoas, né? Até aquelas que não viveram a época, que quando houve aí a abolição da escravatura, as pessoas não queriam contratar os escravos. Sim. Eles foram marginalizados, né? Por isso que formaram as favelas, né? É claro, se hoje dizem, né, que aquele que comete crime são da raça negra, né? Ou então são os presos, é porque eles foram marginalizados desde o começo, não deram essa oportunidade. Sim. Enquanto as pessoas não entenderem isso, acho bem difícil essa mudança, né? Foram contratados quem? Os nossos parentes. Eu sou branco, né? Eu sou italiano, né? Meu pai é italiano, meu pai é filho de espanhol, minha mãe de italiano. Então, quer dizer, as oportunidades não foram para quem estava aqui. Exato. Quem estava aqui e era negro foi marginalizado. Indígena e as oportunidades também. vieram para os que vieram de fora, os brancos, vamos dizer assim, né? Então, essa mentalidade. Enquanto não houver essa mentalidade, eu acho bem difícil. Por isso, Marcelo, eu quis trazer esse tema para essa aula, aproveitando novembro, né, o mês do Dia da Consciência Negra, né, a gente trabalhar com pensar, refletir, colocar para debater a nossa desigualdade social, a nossa desigualdade econômica. Não é de agora, né? Não é, e agora, 2024, existe uma desigualdade. Não, a gente tem uma história por trás, a gente tem um padrão que a gente copia. Então, cabe a nós escolhermos copiar, não copiar, poder pensar diferente, assumir os pensamentos, enfim. Muito obrigada, gostei. Bom, Cláudio, eu fico preocupada que... Estou à disposição. Pode parar a gravação? Posso. Muito obrigada.